ó. E também, então, como o padre estava hoje já fazendo o anúncio no Papo Reto, nós vamos trazer o seguinte tema: dores crônicas e saúde mental. Vamos acompanhar agora esse VT que nós preparamos para você, muito bacana, para a gente entender e fazer algumas perguntas para o nosso querido psicólogo que vai explicar tudo para a gente. Dá uma olhadinha aí, ó. Sempre que as palavras saúde mental são mencionadas, é quase automático pensarmos que os únicos problemas que a pessoa pode sofrer são emocionais, como uma tristeza constante, o nervosismo e a apatia. Porém, o nosso psicológico pode afetar também o nosso físico, causando dores crônicas. As dores crônicas são aquelas que persistem mesmo com o uso de medicamentos. Muitas vezes, essas dores acontecem em regiões específicas, como, por exemplo, as costas, o pescoço e a cabeça. Nesta última, costumamos chamar de enxaqueca. É importante lembrar sempre de consultar um médico e um psicólogo para ter a certeza da causa das dores. Hoje, você verá no Papo Reto quais as relações entre as dores crônicas e a saúde mental, um assunto importante e que deve ser levado a sério. Tá aí, gente, um assunto muito legal. Aqui, só fazendo aqui uma pequena palavra, que vamos pensar um pouco sobre o comportamento da sociedade, né? A gente viu que a sociedade ela vem mudando a cada década, a cada século. A gente pode dizer que o homem vivia mais do rural, do campo, durante séculos, desde que ele existiu. Com a Revolução Industrial, com a própria... a Revolução Francesa também ajudou muito isso, mas ainda mais a Revolução Industrial acabou trazendo um novo comportamento, fazendo com que as pessoas saíssem do campo para a cidade. Então, assim, esse estresse do trabalho, vivendo todos na cidade, isso é muito comum, mexer muito com o psicológico e acaba batendo, claro, no físico. Então, isso é muito importante a gente entender, que esse chamado progresso da civilização moderna, ele realmente acaba induzindo as doenças novas que estão aparecendo no nosso meio. Por isso eu faço questão agora de chamar o Gabriel Monteiro, que é um grande psicólogo, e ele vai explicar um pouquinho para nós sobre essa doenças crônicas que acabam sendo resultado por causa de um problema psicológico. Então já começo chamando ele. Meu querido Gabriel, boa tarde. Boa tarde, padre. Boa tarde a todo mundo aí que está assistindo. Que legal, bacana estar com você sempre aqui. Gabriel, você que é um estudioso sobre o comportamento humano, e você que pegou essa introdução que eu fiz, né, pra gente, acho que é legal ilustrar realmente que nós estamos sempre em mudança o tempo todo, os seres humanos, a gente acaba hoje descobrindo novas doenças, acabamos percebendo que o estresse emocional, ele se tornou hoje muito mais comum, infelizmente, do que décadas passadas, né? Então, a gente está fazendo hoje esse confronto, né? Que é o psicológico doente, abatido, essa ansiedade, essa coisa meia do novo que nos preocupa, dos desafios, acaba mexendo com o físico da gente. Então, a grande pergunta que eu já começo colocando para você, você tem toda aí, você pode desenvolver ela de várias maneiras. Realmente, por que isso acontece? Por que realmente esse psicológico, tendo que desafia o tempo todo, ele acaba mexendo com a parte física? E quem nós devemos procurar primeiro? O médico clínico para cuidar do corpo que dói, ou o psicólogo, ou os dois ao mesmo tempo? Peraí, acho que sumiu a voz. Isso. Ó, deu um probleminha aí na parte técnica. Nós já vamos voltar a conectar com o Gabrielzinho. Então, gente, tá aí, ó. Foi. Opa, tá aí, já está ligado. Gabriel, tá na escuta direitinho. Nós estamos escutando bem agora. Legal. Beleza. Então, voltando àquela pergunta que o padre fez, né? Como trabalhar isso, se é com médico, se é com psicólogo, e por que isso acontece? Legal, padre. Então, primeiramente, é um tema muito em voga hoje, né? Cada vez mais a gente está entendendo como funciona a dor crônica e como isso influencia
o emocional e como o emocional influencia uma dor crônica, né? Mas vamos pegar do começo, assim, entendendo o que é a dor. A dor é simplesmente ela é uma experiência sensorial, a gente sente isso pelo cérebro e ela contém aí questões, além do sentir a dor, questões emocionais e cognitivas, né? Então imagina que uma dor aguda, que é aquela dor de curto prazo, né? Ela pode ser muito benéfica para o ser humano porque ela evita que a gente acabe enfrentando um problema mais sério, né? Uma coisa que machuque realmente a gente, o que acabe correndo risco de vida, né? Então, por exemplo, quando você coloca sem querer o dedo numa panela quente, você vai tirar rápido para evitar que aquela dor, que aquele dedo queime pior e tal. Então, é um sinal muito interessante de sobrevivência do cérebro. A grande questão é, a dor crônica, ela é uma dor que ela começaria como uma dor aguda normal, só que ela tem uma tendência de durar mais de 3 meses. Então, a partir de 3 meses sentindo a dor todo dia, você considera que é uma dor crônica, né? E aí sim você vai começar, a partir disso, a entender essa dor como uma dor crônica e aí buscar alternativas para lidar com isso. Então, dentro do conceito de dor crônica, o que acontece você pode ativar ela por uma questão emocional, ou você pode ativar uma questão emocional pela dor crônica. Então, acaba sendo um ciclo vicioso aí muito complicado. Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, se você tem uma dor crônica na lombar, por exemplo, ou no pescoço, geralmente são dores crônicas mais comuns, né? Dor lombar, dor no nas costas de forma geral, né? Dor no ciático, esse tipo de coisa. Mas se você tem uma dor crônica, e isso às vezes acontece aqui no consultório, viu, padre? Às vezes eu estou tratando uma pessoa e ela está emocionalmente melhorando, ficando bem e tal. De repente ela começa, e nem é dor crônica, só estou dando o exemplo da dor. De repente ela começa a falar, nossa, eu estou oscilando emocionalmente, não consigo pensar mais positivo como eu estava pensando e tal. Imediatamente eu pergunto, você está com algum tipo de dor que está te incomodando? Aí ela, nossa, eu estou com dor no ciático. Ela, nossa, porque naturalmente qualquer tipo de dor influencia o nosso emocional, né? Então atrapalha a forma da gente lidar de forma positiva com tudo, porque a gente está sentindo uma dor. Agora, a dor crônica, imagina isso durante muito tempo e, além de muito tempo, uma dor que você não consegue achar uma causa, geralmente. A dor crônica geralmente não tem uma causa definida, né? Você pega, por exemplo, fibromialgia, é uma dor crônica. Você não consegue encontrar fisicamente um início daquela causa. Então imagina uma pessoa que está com essa dor, ela vai para médico, vai pingando de médico em médico, não vai achando solução, isso vai estressando mais, isso vai deixando ela mais ansiosa, mais depressiva, né? Gerando mais transtorno depressivo, que gera mais dor, porque qual é a grande questão que você até perguntou, padre? A dor crônica, ela piora o emocional, por quê? Porque imagina você sentir uma dor sem parar o tempo todo e não achar solução natural para aquilo. Você busca e não acha. Você naturalmente tem um processo de depressão, de ficar mais ansioso, de, sabe, catastrofizar a dor, o problema e assim por diante. E o contrário é o quê? Quando você está deprimido, por exemplo, você tem uma tendência natural a sentir mais dor. O limiar de dor nosso, emocionalmente falando, fica mais fragilizado. Então, a dor, ela tem uma tendência natural de potencializar isso mentalmente. E aí, para finalizar a tua pergunta, padre, o que procurar, né? O ideal é que, a princípio, você procure... se você está começando com uma dor, você procura um médico especialista naquela área de dor. Agora, se você já está com uma dor já há mais de 3 meses, essa dor está influenciando o teu emocional de forma pesada, assim, realmente você está sentindo um transtorno emocional grave, e você não acha solução, aí sim, a ideia principal é você procurar uma terapia, e aí também além da terapia, procurar também continuar fazendo tratamento médico. Entendi. Legal, isso é muito importante para todas as pessoas, para que a gente saiba andar pelas duas vertentes, né? Então, os dois são muito importantes, tanto o médico, que vai cuidar da sua parte clínica, quanto toda a parte psicológica, porque o corpo e o psicológico, eles se formam
praticamente uma coisa só. Não é? Praticamente é isso. Se eu não estou bem psicologicamente, eu vou influenciar no meu corpo. Se o meu corpo não está bem, é claro que isso pode acarretar no meu psicológico, como você colocou muito bem. Então é procurar os dois. Mas agora, Gabriel, antes da gente fazer a segunda pergunta, tá muito legal o assunto. Já eu vou colocar mais, mas agora a rainha chegou, né? E a rainha, quando chega, a corte todinha para, porque ela vai falar algo importantíssimo. Se você é rápido na resposta. Você, quando está muito preocupado psicologicamente, com várias coisas do seu dia a dia, você sente que isso afeta o teu corpo? Afeta? E vice-versa. Se o seu corpo não está legal também por muito tempo, afeta o teu psicológico, você já começa a pensar algumas besteiras às vezes? Não, você procura evitar isso aí, né? Eu falo isso aí porque o Barba 2, ele é um dos homens mais estudiosos, né? Estudiosos sobre assuntos assim da vida humana. Lê muito, pai de família, um homem muito sério. Então eu queria perguntar para quem assim tem uma vivência séria, para a gente entender bem esse assunto aí. Já voltou o Gabriel? Voltou, pai. Voltou? Gabrielzinho, tá na escuta? Deixa eu ver se o pai tá ouvindo você bem. Fala um oi para mim aí, meu querido. Certo. Maravilha, tá show. Ô Gabriel, voltando ao nosso assunto, a pergunta que eu queria colocar para você também agora sobre esse assunto é o poder que toda pessoa tem, se ela soubesse trabalhar o poder da mente, usar o seu psíquico, sobre todos os dramas, sobre todos os momentos de crises que aparecem na vida de todos nós. Esse poder da mente, com todo cuidado eu vou falar, para a gente não sair fora da fé, de uma religiosidade de quem a gente procura. Facilita muito o tratamento de qualquer doença ou para superar a maioria das dificuldades. Muitas coisas são superadas se eu souber trabalhar bem o meu psicológico, mesmo que o meu corpo ou uma situação não esteja boa. Olha, padre, a ideia principal é que ajuda muito, né? Eu não posso direcionar uma informação como se fosse se você trabalhar o teu emocional na parte psicológica, você consegue lidar com ou diminuir ou até acabar com algumas doenças emocionais, doenças físicas e tudo mais. A grande questão, eu acho que o mais importante é o entendimento de que quanto mais emocionalmente controlado, tendo inteligência emocional cada vez se desenvolvendo mais você vai ter condições de lidar melhor com a doença, né? E, consequentemente, diminuir os padrões negativos que essa doença pode gerar em você. Muito legal. Então, eu acho que esse é o ponto principal, né? Tá. Tanto em doenças crônicas quanto em outras doenças, né? Até doenças mais severas e tal. Quando você tem um controle emocional, um entendimento emocional, você entende o porquê aquilo acontece, trabalha questões para aliviar o sentimento e assim por diante. Então, por exemplo, só para você ter ideia, padre, existem várias pesquisas falando de quando você foca no lado positivo, ou até em pequenas ações positivas no teu dia a dia, por mais que você esteja com dor e tudo mais, você tem uma tendência natural de melhorar o seu sistema imunológico. Só a partir disso, Sim. já demonstra que você já está lutando contra as dores e as doenças fisiológicas. Eu acho que sem perder o teu raciocínio, eu perguntei isso aí devido ao momento que nós estamos vivendo. Por exemplo, o Covid. O Covid está aí de novo e muitas pessoas já pegou 2, 3 vezes, né? Por quem está vacinado, está tendo um comportamento diferente e melhor do que anteriormente. Porém, o psicológico, toda vez, olha, você está com Covid. Então, o fato de como que eu vou trabalhar, por exemplo, você falou uma coisa muito legal, muito bacana, foi muito importante. Eu tenho que entender a questão, o que é o Covid, eu tenho que entender o que é a minha vida, para eu tentar falar como é que eu vou trabalhar isso. Então, é como você falou, não que por causa do poder da mente eu não vou sentir nada. Não, eu poderei sentir, vou até sentir, só que eu posso
eu posso enfrentar isso com maior relevância positiva do que se eu não estiver com o meu psicológico sendo trabalhado diante da doença. É isso? Exatamente isso, padre. E outra coisa dentro dessa área ainda é aquele entendimento, né, de, por exemplo, quando as pessoas pegavam Covid há um tempo atrás, isso eu falo porque eu acho que 95 dos meus pacientes pegaram Covid ao longo desse tempo, né? Certo. No começo, padre, quando a gente não tinha informação nenhuma, quando não tinha vacina, quando não tinha nada, o medo era muito grande quando você adquiria, você ficava infectado e às vezes a pessoa, graças a Deus, não tinha nada, não tinha nenhum sintoma grave, mas ela ficava muito ansiosa, com muito medo, porque ela não sabia o que podia acontecer realmente com ela. Então, piorava os sintomas, porque ela ficava mais debilitada emocionalmente e aí o corpo fica mais fragilizado, né? Aí entra o psicológico que foi atingido. Exatamente, exatamente. E hoje em dia, por exemplo, as pessoas já têm mais noção, e ainda mais vacinadas, né? Elas têm mais noção e têm uma noção maior de que elas estão mais protegidas, não estão 100% protegidas, mas estão mais protegidas e sabem quais são os sintomas, elas entendem, mas então não vem aquela ansiedade, aquele medo com tanta força quanto vinha antes. Então, como não vem com tanta força, a pessoa consegue pensar, raciocinar melhor e tal, e aí ela tem decisões melhores, né, para ela. Você já deu praticamente as deixas importantes, mas para fechar assim, que a gente já estourou o tempo, então quais são os caminhos assim? Você já falou que tem alguns caminhos que a gente pode trabalhar melhor para amenizar ainda mais os problemas de uma possível doença crônica com o psicológico? Sim, olha, dentro do aspecto de tratamento, vamos considerar aí a psicologia, a fisioterapia, que é muito importante, e um médico especializado. Mas dentro da psicologia, que é a minha área, o que a gente tem que entender e trabalhar é reforçar os padrões da dor, o entendimento da dor, o entendimento de onde surgiu essa dor, porque às vezes a dor vem do nada. Opa, não é do nada. Alguma coisa aconteceu, algum estresse exagerado que você teve, algum trauma que pode ter gerado aquilo. Entendi. Então, às vezes, a dor ela é muito mais mental do que corporal, e aí a gente consegue trabalhar isso bem, mas precisa sempre ter o apoio da fisioterapia e de um médico especializado. Fechou. Gabriel, um grande abraço para você, meu querido. Deus abençoe grandemente e até a próxima com outros assuntos para a gente tratar aqui. Grande abraço, meu querido. Valeu, Paulo. É isso aí. Gente,